Fala povo, aqui é o Marcos e nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre esse tema que é muito mal entendido no meio cristão. O crente ir na terapia, procurar um psicólogo? Não, isso é falta de fé. Isso é duvidar da capacidade de Deus de tratar das nossas emoções. Esse discurso é, infelizmente, comum no nosso meio. O descrédito do cuidado psicológico como se fosse algo relacionado a uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Mas será que esse discurso realmente está certo? Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que sim, Deus, em meio aos problemas, em meio às questões, em meio a tristezas, dificuldades e etc., é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Isso é bíblico. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Porém, a gente também precisa considerar uma questão. É estranho para você eu dizer que se em algum momento, Deus queira que não, eu fraturar minha perna e eu imediatamente após essa situação procurar uma emergência, ao invés de procurar um círculo de oração, um monte, arrimando coque ou o que seja, é uma demonstração de falta de fé, de uma falta de confiança minha em relação a Deus? Eu acho que não. E se você me dissesse isso, eu também não acharia que você tem falta de fé. Eu acharia que você tem prudência. Se você está numa situação onde a sua saúde física está em risco, a primeira coisa que você procura é ajuda médica. Mas por que será que quando a gente entra na questão emocional, mental, parece que tudo se torna espiritualizado? Será que é porque não é visível? Será que é porque a gente baseia o que não é visto como espiritual e o que é visto como material, natural? Aí a gente entra em um outro problema. Existe uma palavra que talvez você conheça, talvez você não conheça, que é dicotomia. O que é dicotomia? Aplicada na nossa vida é quando nós dividimos a vida em duas realidades. A realidade sagrada e a realidade secular. Por exemplo, quando eu vou em um culto, quando eu vou evangelizar, quando eu vou orar, quando eu vou ouvir um louvor, eu estou participando de uma realidade sagrada, espiritual. Mas quando eu vou trabalhar, estudar, viajar, passear, eu estou fazendo coisas seculares. Você acha que isso tem alguma relação bíblica? Não tem, não. A Escritura deixa claro que tudo o que nós fizermos precisa ser feito para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Porque toda a minha realidade, toda a realidade do meu ser, seja o meu espírito, seja a minha mente, seja o meu corpo físico, tudo isso está relacionado a uma forma de glorificar a Deus. Não existe uma divisão real. A divisão está na minha cabeça, está nessa dicotomia. E quando a gente entende isso, a gente consegue responder de que não é uma falta de fé eu procurar uma ajuda psicológica, porque a mesma prudência que eu aplico quando o meu corpo está ferido e eu busco por ajuda médica, é a prudência que eu aplico quando as minhas emoções, a minha mente está ferida por alguma situação, seja antiga ou presente. Então eu busco cuidar da minha mente, cuidar das minhas emoções. Eu glorifico a Deus porque eu estou preocupado em ter a minha saúde mental saudável, tratada, bem cuidada. Deus deu sabedoria tanto para o médico que cuida de uma fratura física quanto de uma fratura emocional. Se eu vou em qualquer um dos dois para cuidar de mim, eu glorifico a Deus. Porque Deus não me deu um corpo para eu largar de lado, para eu descuidar dele. Pelo contrário, cuidar da minha saúde física e emocional glorifica a Deus. Não é falta de fé, é ter fé de que o que eu estou fazendo é para a glória dele. Então não cai nesse discurso de que não é falta de fé você procurar uma ajuda de psicólogo. Isso é a mesma coisa que dizer para você não buscar uma ajuda de um médico quando a sua saúde física está ruim. Não caia nessas ideias. Isso é uma falsa santidade, isso eu posso dizer assim. Uma espiritualidade sem base bíblica. E mais, isso parte de um preconceito com a ciência. Como assim? A psicologia é uma ciência, é uma construção, um desenvolvimento de um raciocínio humano sobre as coisas ao nosso redor. E é real que dentro da igreja, não em todas, óbvio, mas em muitas igrejas, ou pelo menos em muitas pessoas dentro da igreja, observam a ciência como se fosse algo maligno. A ciência é feita contra a palavra. A ciência existe para negar Deus. Não é por aí. A ciência tem toda a capacidade de glorificar a Deus, porque ela fala de coisas que Deus fez. Porém, nós sabemos que existem pessoas que usam dessa ciência para negar a Deus, sim, fazem isso. Mas muitas pessoas também usam os púlpitos cristãos para falar do que Deus não está falando. E isso tira o mérito do púlpito, no sentido de pessoas que falam nele? É claro que não. Assim como existem cristãos, pastores, pregadores, enfim, que ministram a palavra com verdade, com o coração apaixonado por Jesus, existem os pastores, pregadores, etc., que ministram só para tirar proveito, para manipular o corpo de Cristo. Seja dentro ou fora da igreja, sempre vão existir pessoas mal intencionadas para tudo. E quem diz que eu não devo procurar uma terapia porque isso é uma falta de fé, no mínimo não entendeu o que é fé e o que é glorificar a Deus. Eu vou dizer que essa pessoa é exclusivamente mal intencionada?
Não, pode ser também. Tem e não tem. Pode ser só uma pessoa que não teve uma instrução suficiente para compreender isso. Pode ser uma pessoa que é ignorante sobre o assunto. Ou pode ser sim uma pessoa mal intencionada que só quer fazer isso para manipular você. Enfim, os motivos são vários. Mas uma coisa é certa. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E o que eu falei aqui fez sentido pra você? Se sim, deixa sua curtida no vídeo, comenta o que você achou, se você concorda, se você discorda, e se puder, se inscreve no canal. É fácil, rápido, só clicar no botãozinho vermelho, que fazendo isso você ajuda o canal a poder alcançar mais pessoas, porque o algoritmo do YouTube depende do engajamento das pessoas. Então, se é uma curtida, se é um comentário, se há uma inscrição, a plataforma entende que esse vídeo e esse canal é relevante para pessoas semelhantes a você, que curtiu, que se inscreveu. Então, se você puder, deixe sua contribuição curtindo e se inscrevendo. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.